Jesus Cristo é a nossa Páscoa. Um agradecimento aos nossos parceiros. Integrity Imobiliária Incorporadora, que está em novo endereço na Rua Independência, número 500. As melhores opções da cidade e região, inclusive em grande variedade de lotes, com os melhores preços, loteamentos novos e muito bem localizados. Tudo isso você confere com o meu amigo Verno, perito avaliador. Loja Silva, que me veste, está com muitas novidades. Peças de qualidade proporcionando conforto para o seu dia a dia e beleza para momentos especiais. Angélica Joias, maravilhosas joias para todos os gostos e estilos. Está com novidades especiais e diferenciadas para você ficar ainda mais linda. Calçados Paraná, que calça os meus pés sempre. E hoje traz como dica essa sandália que combina elegância atemporal à vitalidade do verde esmeralda. Anjos Colchões, que conta com uma ampla linha de colchões de altíssima qualidade. Sempre com muitas novidades, variedade e as melhores opções para você. Atendimento personalizado e descontos muito especiais. Vá até a loja, converse com a Mari e o Josimar e adquira o que há de melhor em colchões para a sua família. Salão Essencial, da minha amiga Regina, que cuida do meu visual. Penteados, cortes, hidratação, tintura, luzes, maquiagem, sobrancelhas, tudo para a sua beleza em um só lugar. Você quer recuperar os seus cabelos danificados? Faça ozonioterapia, marque um horário e fique ainda mais linda. Sofia Kids, moda masculina e feminina do RN ao 16. Toda a linha de puericultura e calçados do tamanho 13 ao 36. Conta com marcas renomadas como Momi, 1+1, Chico, Ortopé, Puckett, Ogoshi, Noruega, King Joy e muito mais. Atendimento das 8h30 da manhã às 6 da tarde e aos sábados das 8h30 ao meio-dia. Está com muitas novidades da coleção Outono e Inverno. Vale a pena conferir. Geofloricultura, que embeleza o nosso cenário com essas lindas flores, conta com muitas opções de flores e plantas para deixar o seu lar e o seu ambiente de trabalho ainda mais lindos. Na Jo, você recebe dicas de plantio, cuidados, adubação e manutenção das plantas. Geofloricultura, há 25 anos, florindo a sua vida. Empório dos Móveis, que montou este lindo cenário, conta com uma ampla diversidade de móveis para todos os ambientes, sempre prezando pela qualidade e ótimo atendimento. Na Empório dos Móveis, você encontra móveis em madeira com exclusividade para Marechal Cândido Rondon e região. Clássico, rústico e moderno, todos os estilos em um só lugar. E Refran Bikes, loja especializada em bicicletas, equipamentos e acessórios, atendendo Marechal Cândido Rondon e região. Tudo que envolve o mundo do ciclismo você encontra em um só lugar. Refran Bikes, na Avenida Rio Grande do Sul, 2838, próximo a Simacar. Faça uma visita, fale com o Rafa e equipe e, se for pedalar, vá de Refran. Olá! No programa Paz de hoje vamos falar a respeito de um assunto muito especial, a Páscoa, que será celebrada no próximo domingo. O tempo voa, não é mesmo? Parece que celebramos o Natal e agora já estamos na Páscoa. A Páscoa é celebrada por muitos como uma época de troca de presentes, de chocolate, de reunir a família. Não que isso seja errado, muito pelo contrário, é muito legal ter essa comunhão com os irmãos, com a família, mas precisamos sempre lembrar e destacar o verdadeiro sentido e significado da Páscoa. E para falar a respeito disso, estamos recebendo o pastor Wilson, da Primeira Igreja Batista aqui de Marechal Cândido Rondon, a PIB, a famosa PIB. Pastor, muito obrigado pela sua presença, é uma grande honra estar recebendo. Kelly, prazer muito grande estar contigo neste momento. Feliz pelo convite e estamos servindo ao Senhor com muita alegria e que possamos colaborar com esse tema tão especial para nós, os cristãos, que com certeza mudou a história de todo o cristianismo.
sem a Páscoa não haveria nenhum sentido na nossa vida, não haveria nem esperança e o exercício da nossa fé seria extremamente vazio. Com certeza. Pastor, primeiramente, conte um pouquinho a respeito da sua vinda para Marechal Rondon. Está há 1 ano e pouquinho aqui, sim, né? Com a sua família. Estamos há 1 ano e 3 meses aqui, né? Já servindo junto à igreja. Estávamos em Apucarana, no norte do Paraná, e então já estávamos num período bastante considerável e entendemos que Deus nos chamou, nos trouxe para cá com o objetivo de servir a Ele aqui nesta cidade. E tem sido um prazer e uma alegria muito grande estar aqui, um povo muito acolhedor, um povo muito ordeiro e que de fato também tem no coração o desejo de amar e servir ao Senhor. Amém. Veio com a esposa e 2 filhos. Sim, a minha esposa Samara e os meus 2 filhos, o Glauber e a Camila. Que também estão servindo juntamente na igreja. Sim, estão todos eles envolvidos, né? Principalmente o meu filho na área da música, ele ama demais, ele se envolve, se dedica, ele até fica muito ansioso muitas vezes, né, por poder estar ali sempre junto e presente com os irmãos. Amém. Pastor, então falando a respeito da Páscoa, vamos contar um pouquinho a história, então, de como que iniciou toda essa conversa e que muitas pessoas talvez não conheçam e que estão nos assistindo. Sim, a Páscoa se originou como uma festa judaica. Os judeus foram o povo que Deus separou, escolheu para que pudesse levar adiante o nome de Deus, a grandeza do Senhor, esse Deus todo-poderoso, e para então dar evidências da grandeza de Deus, desse Deus único, eles celebravam então uma Páscoa no sentido de que Deus os libertou de 400 anos de escravidão no Egito. Esse povo estava numa situação muito difícil, sempre sob o jugo, sob o fardo de um outro povo, sem a liberdade de fato de servir ao Senhor de todo o coração. E Deus então envia as pragas e na 10ª praga Ele então faz com que o anjo do Senhor passe nas casas de todos aqueles que iriam ser libertos. Então o sangue era aspergido nos umbrais das portas e toda a casa que tinha o sangue, ela seria liberta daquele cativeiro, daquela escravidão. O sangue de um cordeiro. De um cordeiro. É muito importante ressaltar que dentro de todo esse simbolismo, para os judeus havia nesse cerimonial dessa festa que se chamava Pechar, e essa festa então ela tinha elementos que simbolizavam esta grande vitória, esse grande livramento que Deus proporcionou. Então, lá no Antigo Testamento a Páscoa era a libertação do povo de Deus, né, da escravidão dos egípcios, né? Havia um cordeiro, o cordeiro deveria ser de 1 ano, porque era o momento em que ele atingia então a maturidade. Então ele era considerado maduro, né? E então sem defeito, sem nenhuma deformidade, ele precisava ser, né, de forma completa, perfeita para ser apresentado. E isto mostra, então, levando agora Jesus sendo o nosso Cordeiro no Novo Testamento, ele assume o seu ministério de forma definitiva terrena aos 30 anos, porque para o judeu, o menino, o moço, o jovem, com 30 anos de idade, ele atingia a maturidade. Então Jesus, igual o Cordeiro do Antigo Testamento, 1 ano, atingia a maturidade. Jesus com 30 anos, então ele começa o seu ministério dentro da visão judaica, que era nesse momento em que o homem atingia a sua plenitude, né? Outra coisa importante nessa celebração da Páscoa do Antigo Testamento era a presença do sangue.
o sangue do cordeiro, ele precisava ser aspergido, né, para que então aquelas famílias pudessem ser libertas, né, ser protegidas, ser guardadas. E dentro ainda da celebração tinha as iguarias, né, que simbolizava ali toda a vida em que eles tinham estabelecido. Por exemplo, as ervas amargas refletia a vida dura, difícil, que eles tinham enquanto lá cativos. Então, o ambiente hostil em que eles viviam, então se usava das ervas amargas para simbolizar aquele momento adverso, né? E o cordeiro, ele precisava ser totalmente consumido. Se sobrava algo, ele precisava ser queimado. Então era queimado, era eliminado completamente, não poderia se usar para uma outra finalidade, unicamente para aquele momento de celebração desta lembrança, né, da libertação do povo de Deus. E o interessante é que do Antigo Testamento, com todas essas simbologias, vem para o Novo Testamento, em que nenhuma questão desses rituais mais é necessário. Sim. E que bênção isso, pastor, né? Porque antigamente eram rituais necessários de matar o cordeiro e tal. Hoje não. Hoje somos livres em Cristo. Esse é o grande diferencial, Kelly, né? Graças a Deus por isso, né, que Cristo, né, como sendo o Cordeiro, João Batista disse lá no Evangelho de João, nós temos no capítulo 1, verso 29, eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, esse sacrifício foi final e foi completo. Não há mais necessidade do ser humano ofertar absolutamente nada. Não tem o que nós podemos dar a Deus para ser aceitos por Ele, né? O sacrifício foi completo e ele foi aceito pelo Senhor. Então ele foi substitutivo, né? Deus substituiu a antiga aliança pela nova aliança em Cristo, né? Então no Antigo Testamento, Deus vinha à terra em direção ao homem, e aí no Novo Testamento, na nova aliança, Deus veio no menino Jesus e leva o homem para o céu, para a eternidade. E isto é o que nos proporciona, né, esse ato da entrega deste Cordeiro, desta obra de Jesus na cruz, né? Então Jesus é a nossa Páscoa. Somente Ele, né? E é a Ele que nós devemos celebrar, é a Ele que deve estar presente na nossa vida. Ele tem que ser o centro de todas as nossas motivações, de todo o nosso existir, da prática da nossa fé, né? Tem que ser Cristo. Com certeza. E para a gente, então, conquistar essa liberdade em Cristo, né? Somente entregando a vida a Ele. Perfeito. Jesus, ele foi até a cruz, ele se entregou voluntariamente, como este cordeiro, né? O sacrifício foi feito por cada um de nós, o preço foi pago pelos nossos pecados, né? Porque o que nos separava, o que nos mantinha escravos, presos a uma vida que não agradava a Deus, sempre foi o pecado, e a razão de Cristo ir à cruz foi justamente pagar o preço deste pecado, da nossa desobediência. Então esta obra foi completa, foi feita, e nós precisamos receber ou aceitar ou confiar nesta obra que Cristo fez completamente cabal na cruz. Amém. E só através, então, de entregando a sua vida a Jesus é que você consegue conquistar essa liberdade. E tem um detalhe também, pastor. Muitas pessoas falam assim, a gente ouve assim, eu sou pecadora, eu não mereço. Mas é muito pelo contrário. Toda vez o Senhor, Ele perdoa os pecados. O amor de Deus é tão grande, tão profundo, né? Ele se estende para todos os lugares, que não existe pecador que não possa ser alcançado pelo amor de Deus, pela graça do Senhor Jesus, né? Não tem pecado que não pode ser perdoado, desde que no coração haja, né, a profunda consciência de que precisa receber o que Jesus Cristo fez na cruz,
receber isso na sua vida, no seu coração, de forma pessoal, né? Por isso que a salvação, ela é individual, né? É cada um diante do Senhor se apresentando, dizendo: eu recebo a sua obra, eu recebo o seu amor, a sua graça, a expressão da tua misericórdia revelado na cruz por minha vida. E quando a pessoa confia, né, nesta obra maravilhosa e entrega o seu coração à sua vida, então existe a mudança e a transformação. E com certeza a partir daí a pessoa começa a construir uma intimidade com Deus, Sim. um relacionamento com Ele, e o que muda completamente a vida de toda pessoa. Sim. A grande questão no coração, na vida do ser humano, sempre foi o pecado, né? O profeta Isaías disse assim, que é as vossas transgressões que me separam de Deus. Isaías 59:2, né? Os problemas hoje da humanidade, nós temos os problemas sociais, mas eles não são os sociais, não são os urbanos, não é a fome, né? O problema do ser humano sempre é o pecado. Essas coisas são consequências que vêm. Então, quando o ser humano restaura o seu relacionamento com Deus e tem esta vida de intimidade, de comunhão, todas as demais coisas se resolvem, né? Então, começa a ter paz, começa a ter a presença do Senhor constantemente, o cuidado do Senhor, a mão de Deus se estende sobre sua vida. Deus trata das nossas inquietações, das nossas ansiedades, dos nossos medos, porque nós vamos até Ele, e a obra que Cristo fez alcança todas as áreas da nossa vida e realmente faz com que nós experimentamos o melhor de Deus no nosso coração. E como somos falhos, todos os dias pecamos e todos os dias precisamos pedir perdão. É um exercício diário, né, para se parecer cada vez mais com Cristo. E a coisa maravilhosa, Kelly, é que esse sacrifício de Cristo, quando se aplica na nossa vida, é o perdão de Deus para os nossos pecados já do passado, esses pecados que a gente comete no dia a dia, essas nossas falhas, as nossas incoerências, porque a nossa natureza pecadora, ela ainda está presente, né? E ainda eventualmente a gente diz, outro pisa na bola, faz alguma coisa que não é legal, né? Que entristece o coração de Deus, mas lá na cruz esses pecados também já foram perdoados. Amém. E os pecados ainda que lá na frente, porventura, viemos a cometer, Jesus também os perdoou. Basta a gente ter um coração contrito, quebrantado, e sempre ter a graça, a misericórdia de Deus sendo derramada em nosso coração. E entender também que quando Deus perdoa os seus pecados, Ele simplesmente joga no mar do esquecimento. Tem muitas pessoas que conversam com a gente assim e falam assim: ai, mas eu não me perdoo, né? Porque eu fiz isso e aquilo antigamente e tal, era uma pessoa má, não conhecia. Aí um dia eu ouvi um pastor falando, mas se Deus perdoou seus pecados, quem é você para ficar lembrando, né? Fica acariciando ainda o pecado, né? Fica adulando ele, como que esse já é passado, né? E isso também faz com que a pessoa assim também aprenda a perdoar o próximo, que também é uma chave interessante, importantíssima. Sim, esse é fundamental. Se você não tem o perdão de Deus no seu coração, jamais você vai ter o poder de Deus para transmitir o perdão. O perdão para o semelhante, para o próximo, está totalmente relacionado com o perdão que nós recebemos de Deus. Assim como nós perdoamos os nossos, Deus perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então as duas coisas andam junto. É impossível alguém dizer eu sou perdoado por Deus e eu não estender o perdão ao meu próximo. É um exercício diário e que torna a vida muito mais leve. Sim, com certeza. E também vem nesse sentido do perdão também e desse relacionamento com Deus, a gratidão. Então que nesta Páscoa, do próximo domingo, as pessoas possam se reunir, celebrar e lembrar, né, do amor que o Senhor tem por cada um. Se você imaginar que Jesus se entregou lá na cruz, né, todo aquele sofrimento por causa de mim, por causa de você, né? Isso é maravilhoso, a pessoa entender isso, então que essa Páscoa seja para esse momento também. Sim, a gratidão é um exercício contínuo e não é muito fácil no coração do ser humano, né? É um desafio diário, mas
quando a gente volta para a obra que Cristo fez e a grandeza desta obra, porque o que Cristo fez nos projeta para a eternidade. A obra de Cristo, ela nos leva a usufruir de todos os benefícios, tanto já aqui do Senhor, como aquilo que Ele tem preparado para nós. Então, o sentimento profundo tem que ser de gratidão, né, pela expressão da bondade de Deus, deste amor de Deus que nos alcançou, né? É o leproso que voltou curado, né? E veio agradecer ao Senhor, né, por aquilo que o Senhor fez na vida dele. E não pode ter outro sentimento a não ser a gratidão. Com certeza, e que essa Páscoa então seja realmente muito feliz, pensando nesse sentido, né? E diante dessa grandeza toda que o Senhor fez por nós, de pensarmos na eternidade, os problemas terrenos, eles se tornam muito pequenos. Sim. Que a pessoa possa entender isso também, né, pastor, nesse momento. Sim, porque Deus, Ele está com a gente em todos os momentos, em todas as circunstâncias, mesmo as difíceis que nós estamos vivendo, né? Deus não se afasta de nós, né? A boa mão do Senhor sempre está presente em nos suprir naquilo que nós precisamos, seja na área física, seja na área emocional, seja na área espiritual. Deus sempre estende a sua boa mão, né, para nos abençoar, para nos suprir, né? E a Páscoa realmente nos leva a entender que se o amor de Deus foi tão imenso pela humanidade, e se Ele resolveu aquele problema nosso diante de Deus, que era o pior, vamos dizer, coisas menores, problemas menores, Ele também trata e resolve por nós com sua graça. Com certeza, amém. Pastor, muito obrigada pela sua participação. Nós poderíamos falar aí por horas sobre esse tema maravilhoso. E deixe uma mensagem para quem está nos assistindo agora, né, que realmente possa abrir o coração e receber essa mensagem que vem do Senhor através de ti. Queridos, a Páscoa de fato resume tudo aquilo que nós expressamos na nossa fé. Se Cristo não tivesse morrido e ressuscitado, seria vã toda a nossa expressão de fé e adoração. Então que você possa nessa Páscoa, mais uma vez, agradecer ao Senhor de todo o teu coração por essa obra tão grandiosa, tão maravilhosa, e que a sua vida possa ser inteiramente e plenamente vivida na presença do Senhor, e com alegria sempre ter a certeza de que esse ato de fé e confiança no Senhor leva-nos a desfrutar desse novo e vivo caminho que Jesus veio abrir e que vai nos levar para Ele e com Ele na eternidade. Vamos celebrar esta Páscoa com a presença de Jesus e com a certeza de que Jesus é a razão maior da nossa vida. Amém, pastor. Muito obrigado pela sua participação. Sempre estamos de portas abertas. Amém. Também. Muito obrigado e Deus abençoe e uma feliz Páscoa a todos. Amém. Obrigada a todos vocês que nos assistiram. Até a próxima semana. Uma feliz Páscoa e que Deus te abençoe. Amém.